Fala pessoal, Daniel Soria, e chegamos à nossa última aula do segundo módulo e também a última aula do curso de Inteligência Artificial para os times administrativo, jurídico e marketing. E nessa aula a gente vai falar sobre como criar padrões e templates com inteligência artificial para você padronizar as informações, padronizar os relatórios, contratos dentro do seu time, da companhia, e também como usar esses templates depois. A gente vai dar uma revisitada nisso, que a gente já até mostrou em algum momento, mas vamos mostrar de novo. E por que isso importa? A gente tem aqui um relatório da Forethought Marketing que diz que templates padronizados reduzem até 30% a 40% do tempo de produção de comunicações recorrentes e fortalecem a consistência operacional. Então, seja essa comunicação uma peça de marketing, seja um post, seja até mesmo os comunicados da CIPA que a gente fez nas outras aulas, como também um contrato, uma minuta, que é um template que você pode utilizar de uma maneira recorrente e manter isso dentro do time como um padrão. Bom, e como que a gente vai criar esse template, né? É importante que você, obviamente, identifique o tipo de conteúdo que você repete com frequência. Então, é um relatório que eu tenho que emitir todo mês, toda semana, é um comunicado interno que eu preciso fazer anualmente, ou semestralmente, ou até mensalmente, ou é um tipo de contrato, de minuta, de formato de documento que eu preciso o tempo todo estar respondendo fornecedores, respondendo clientes, ou até mesmo respondendo órgãos reguladores. Então, identifique qual que é esse tipo de conteúdo que você acaba repetindo com muita frequência. A gente vai usar a IA para poder criar um template básico com as informações essenciais, o tom adequado. A gente vai salvar esse template para reutilização futura, tá certo? E aí a gente vai até reutilizar esse template para poder criar as respostas, os documentos de uma maneira muito mais rápida, tá certo? E, obviamente, revisar o texto que foi gerado para garantir que ele está adequado ao contexto, beleza? Bom, então aqui a gente tem um exemplo muito simples, tá? Cria uma apresentação sobre os resultados do projeto que será reutilizada em outros projetos. E aqui a ideia não é nem tanto que a gente utilize esse prompt como resposta final. A gente vai pegar essa apresentação, tá certo? E vai utilizar ela para depois, a cada etapa do projeto, ir apresentando e entregando o mesmo template, o mesmo report para o time de gestão, tá certo? Bom, então eu vou vir aqui, por exemplo, na Ava e vou colocar esse prompt. Cria uma apresentação. Para reportar os resultados do projeto. Ela será usada em vários momentos, colocar vários marcos e milestone do projeto, como um template padrão, certo? E aí, eu vou colar aqui, eu tenho aqui um projeto de implementação do portal interno de atendimento ao colaborador, com todas as informações, cronograma, principais marcos, e a gente vai usar a Ava para criar um template que vai ser o template de report, de status report desse projeto ao longo das etapas que o projeto for avançando. Bom, pessoal, então a gente vai fazer aqui um exemplo no Copilot, tá? Esse é um exemplo simples. Então, cria uma apresentação em PPT, vou escrever PowerPoint, para reportar os resultados do projeto. Ela será usada em vários marcos e milestones do projeto, como um template padrão para informar o status do andamento. Tá certo? E aí eu vou simplesmente jogar aqui um plano de projeto que
A gente tem aqui um plano que eu criei, que tem implementação do portal interno de atendimento ao colaborador, um resumo do projeto, escopo, benefícios esperados, entregas principais, cronograma e assim por diante, tá? Para que a IA vai criar aqui o nosso material de template, ok? Bom, pessoal, então aqui o Copilot gerou para a gente uma apresentação em PowerPoint, tá certo? Que a gente pode baixar aqui e visualizar o que é o nosso template agora do projeto interno de implementação de atendimento ao colaborador, tá certo? E aí, com esse template, a gente consegue reutilizar ele, como a gente já fez em alguns outros momentos, para manter esse padrão aqui e, obviamente, ele ser utilizado em vários momentos ao longo do projeto. Deixa eu ver se já baixou aqui. Ainda não. Mas como que a gente faz isso, tá? Para a gente utilizar esse template de fato em outros momentos, tá? A gente precisa fazer o download dele e, igual em outros momentos que a gente utilizou arquivos, eu vou começar uma nova conversa, ou aqui mesmo vou pedir para atualizar. Atualize o template com os dados XYZ, XPTO. E aí a gente sempre vai estar construindo a mesma apresentação, com o mesmo formato, e só atualizando ali com os dados mais recentes do que está acontecendo nesse projeto, tá bem? Então, agora que a gente baixou essa apresentação, esse template, obviamente dá para você editar aqui o formato que você quiser e o padrão que você quiser, mas a gente consegue usar isso em outras conversas com a IA para com que ela preencha. Então, eu uso o mesmo template que a gente criou, a gente pode salvar no OneDrive em algum lugar específico e atualize com os dados mais recentes abaixo. E aqui passar as informações para que esses dados sejam atualizados, né? Então, estamos na etapa 2 e aqui todos o conjunto de informações que você quiser atualizar, a IA vai utilizar esse template. Qual que é o ponto aqui na utilização? Quando a gente fala de Copilot, majoritariamente a gente vai ter que copiar o arquivo toda vez e colocar ele aqui na conversa, tá? Isso, a menos que a gente tenha permissão para criar um novo agente e assim por diante. O que é possível que nem todas as contas estejam possibilitadas. Mas isso é uma funcionalidade que existe dentro da Ava, que a gente já mostrou no treinamento específico da Ava, que a gente pode vir aqui criar um agente, né? Nome, agente de relatório do projeto atendimento ao colaborador. Você vai receber os dados atualizados do status do projeto e precisa incluir isso no documento template PowerPoint. Certo? E aí aqui a gente pode anexar o nosso documento de PowerPoint aqui. E esse agente vai sempre tá utilizando esse template como o padrão para ele responder e criar apresentações, tá certo? Isso pode você tanto fazer com esse template de PowerPoint, como se fosse uma minuta, por exemplo, um contrato específico que a gente só quer toda vez preencher, manter o padrão e preencher só com um CNPJ diferente, com um endereço diferente, com um tipo diferente e específico de uma informação.
com dados diferentes, no caso, mas o template vai ser o mesmo. Então aí esse agente agora dentro da Ava, ele vai sempre manter esse padrão, esse template como a base verdadeira de informação para ele utilizar. Então eu criei aqui meu agente, né? Então sempre que eu vier aqui e pedir para atualizar, criar um novo resultado, nova apresentação, ele vai usar o nosso template PowerPoint e simplesmente preencher as informações que são necessárias para preenchimento. Tá certo? Bom, sugiro que você pause o vídeo, crie um template de alguma comunicação recorrente que você faça, seja um contrato, minuta, apresentação de PowerPoint, ou seja até mesmo uma imagem que você sempre tem que disponibilizar para os colaboradores ou até clientes e fornecedores da Alaris, e cria esse template e tenta criar ali um agente ou até mesmo reutilizar esse template diretamente no chat para você ir ganhando tempo ao longo do teu dia. Utilizar esses templates, eles vão reduzir bastante retrabalho, atividades repetitivas que você tem ao longo do dia a dia para aquelas tarefas que você sempre precisa emitir o mesmo documento, o mesmo padrão ali e vai ganhar tempo com isso, com certeza, tá certo? Bom, a gente viu não só nessa aula e nesse módulo, mas no curso todo de inteligência artificial para os times administrativo, jurídico e marketing, quais são as principais tarefas que a IA pode te ajudar no teu dia a dia. Primeiro, construção de relatórios, comunicados internos, organização de processos, leitura e síntese de documentos, criação de minutas, análise de contratos, né? A gente viu também como criar texto, como criar briefings, criar slogans, fazer análise de conteúdo, de imagem. Mas sempre a gente falamos em várias das aulas aqui do curso, de que a IA não substitui o julgamento humano. Então você tem que checar os dados numéricos, você tem que validar se a IA não gerou alguma informação não verídica naquele relatório, naquele report que você gerou. Você tem que validar as jurisprudências informadas pela IA se você está fazendo uma análise de contrato de algum processo, tá? Fazer um double check nessa informação na internet e nas plataformas e órgãos que de fato têm a informação verdadeira e também validar e ajustar os textos para que você não esteja comunicando nada pela Alaris que veio totalmente da IA, mas não está na linguagem correta, não está com a imagem visual, o padrão de imagem que a companhia tem. Espero que vocês tenham gostado desse curso e a gente se vê na próxima. Valeu!